Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato. Uma nova vida. A maioria das pessoas vivencia situações que nos surpreendem, seja um déjà vu, um sonho que nos preocupa, ou talvez o encontro com um estranho que parece familiar. No meu caso, essas situações eram tão comuns que eu as via completamente normais. Desde criança, era curiosa, gostava de investigar e explorar novos lugares. Minha mãe sempre tinha que correr atrás de mim, pois ao passar por uma casa que estava com a porta aberta, não hesitei em soltar a mão de minha mãe para correr para dentro. Essa situação, obviamente, a incomodava, pois ela sempre acabava se desculpando e dando as correspondentes desculpas de que sua filha de 3 anos não conseguia evitar entrar em casas estranhas. Os anos se passaram e essa situação não mudou. Muitas vezes, quando saí da escola, ficava muito tempo olhando as casas de fora, imaginando seu interior, tentando fazer com que elas se encaixassem com a casa que sempre apareceu nos meus sonhos. A casa que sempre me fez sentir bem-vinda e em paz. Essa foi a verdadeira razão pela qual as explorei. Queria sentir desperta a sensação de estar em minha casa, assim como em meus sonhos. Muitas vezes expus minha segurança devido a essas atitudes, pois sem considerar os perigos, ainda sendo uma menina de 12 anos, continuei entrando em casas de estranhos. Alguns me tratavam bem, mas outros me afugentaram pensando que talvez eu estava espionando a casa deles. Talvez enviado por alguma gangue de ladrões para depois atacá-la. Houve também quem tentasse me enganar para que abusassem de mim, porém sempre consegui escapar a tempo, exceto na hora em que um homem grande e nojento me trancou em sua casa. Fiquei com tanto medo, os minutos passaram e meu desespero cresceu. Senti o seu hálito alcoólico perto do meu rosto, me produzindo um nojo intenso. Então corri até a lareira e tirei uma lenha que ainda estava queimando, com a qual bati na cabeça dele, deixando-o atordoado no chão, situação que aproveitei para sair daquele lugar. Quando cheguei em casa, minha mãe estava muito preocupada. Me pareceu estranho, pois ela sabia que eu sempre voltava da escola caminhando, atrasando cada vez mais minha chegada. Aliás, naquela ocasião, eu até tinha chegado mais cedo do que de costume. No entanto, ela me disse que não estava preocupada com o horário, mas sim com o incêndio de uma casa que ficava no caminho da escola. Foi aí que percebi que, ao sair correndo daquela casa, havia deixado a tora queimada no chão, o que causou aquele incêndio em que faleceu o homem que o havia atingido. Após esse acontecimento, tentei de todas as maneiras mudar meu modo de vida. Não saí mais para explorar, nem entrei nas casas em busca do conforto que senti em meus sonhos. A culpa por ter matado aquele homem era demais. Isso não me deixou viver em paz, mesmo sabendo que depois de retirar os escombros daquele imóvel, encontraram drogas e joias que pertenciam às casas que esse cara havia invadido para roubar. Os anos se passaram e me concentrei nos estudos e em conseguir uma vida normal. Porém, os sonhos continuaram, os mesmos de sempre. Então, na tentativa de acalmá-los, dormia com a televisão ligada, uma medida que me deu excelentes resultados, já que com isso eu poderia sonhar com o que ouvia enquanto dormia, geralmente algum programa de natureza ou viagem. Quando me senti uma pessoa normal, tudo na minha vida ficou estranho novamente. Quando eu já estava me sentindo uma pessoa normal, tudo na minha vida ficou estranho novamente. Naquela época eu já estava no 2º ano de arquitetura. A minha grande obsessão por casas quando eu era criança me fez escolher esta carreira, com a ideia de talvez no futuro construir a casa que aparecia nos meus sonhos. No meu esforço para encontrar explicações, pensei que talvez aquela construção fosse a do meu futuro.
Talvez a casa onde construiria a minha própria família. Talvez a casa onde passaria os meus últimos dias, rodeada dos meus filhos e meus netos. Era algo assim as minhas divagações por aquele lugar. Certa tarde, nossa professora nos disse que tínhamos que fazer trabalhos em grupo. Isso não foi uma notícia que me deixou feliz, pois estava acostumada a trabalhar sozinha. Mas depois de perceber que meus colegas eram muito legais, não vi mais problemas. Entusiasmada, ofereceu. Andréia, que era a colega mais entusiasmada, ofereceu sua casa para que pudéssemos trabalhar, o que aceitamos com gratidão. Para mim, ver uma casa nova sempre foi uma fonte de emoção. Por isso, fiquei emocionada, sem saber que naquele lugar começaria meu caminho para encontrar as respostas para todas as minhas preocupações. E ainda mais que Andréia me inspirava uma confiança e um carinho especial que nasceu naturalmente desde o momento em que a conheci. A sua casa era bastante espaçosa e iluminada. Não se parecia em nada com a casa dos meus sonhos. No entanto, senti uma energia especial, um aroma, uma emoção que me atraiu. Naquele local, senti-me muito confortável e mais ainda em companhia da Andréia, que foi gentil, alegre e me fez sentir muito bem acolhida em sua casa. Naquela tarde, quase terminando o trabalho, o pai de Andréia chegou para nos oferecer uma carona para casa. Naquele momento, senti como se meu coração fosse explodir no peito. Pude ouvir suas batidas rápidas e retumbantes em meus ouvidos, fora de toda lógica. Meus olhos se encheram de lágrimas e um calor subiu pelo meu corpo até chegar às minhas bochechas. Não entendi o que estava acontecendo comigo. Me senti desajeitada e com medo. Então, gaguejando, rejeitei a oferta e saí correndo daquela casa, deixando todos os meus materiais esquecidos. No caminho para casa, ainda não consegui encontrar uma explicação para o meu comportamento. Me senti estúpida e ridícula. Tinha vergonha da minha atitude. Então, quando cheguei em casa, não quis comer o jantar que minha mãe havia preparado. Eu simplesmente subi para o meu quarto e me joguei sobre minha cama e comecei a chorar, por causa da confusão de emoções. Naquela noite adormeci sem perceber, levada pelo choro. Por isso, naquela ocasião, não liguei a televisão. E por causa disso, todos aqueles sonhos esquecidos voltaram a estar presentes ao longo daquela noite. Por isso, e por conta disso, todos aqueles sonhos esquecidos voltaram a estar presentes ao longo daquela noite. Vi um homem jovem e muito bonito que me olhava com tanto amor. Fiquei totalmente nervosa, mas feliz por estar ao seu lado, embora também houvesse algum medo naqueles sentimentos. No dia seguinte, acordei me sentindo um pouco melhor do que na noite anterior. A clareza da manhã havia dissipado meus medos e tentei me convencer de que minha atitude no dia anterior, na casa de Andréia, se devia ao cansaço e ao estresse a que estava submetida. Novamente, fomos até a casa da Andréia para continuar nosso trabalho. Naquela ocasião, só nós duas nos reunimos e caminhamos até a casa dela. Estávamos conversando sobre nossas ideias para os detalhes daquela maquete, quando naquele momento, um velho com uma cara não muito amigável saiu da casa ao lado da de Andréia. Mais uma vez, minha reação não foi a que eu esperava. Senti como se estivesse com falta de ar e um frio congelante percorreu meu corpo, até que senti que meu coração estava perdendo as palpitações, me fazendo cair no chão, perdendo a consciência. Quando acordei, estava na cama da Andréia. Ao lado dela estava o pai, que com um olhar preocupado me perguntou se eu estava me sentindo bem. Fiquei totalmente perplexa. Não sabia o que tinha acontecido comigo. Nem consegui encontrar uma explicação. Então apenas disse a eles, não se preocupem, estou bem. É que aquele velho me assustou. E bem, acho que nunca senti tanto medo. Ah, sim, o Sr. René? Aquele homem é uma pessoa muito má. Provavelmente por isso ele te assustou. Está bem, pai. Desculpa, Lara. Você se sente melhor? Andréia, por favor, filha, não fale assim do vizinho. Afinal,
O mal que ele fez, ele pagou vivendo seus últimos dias na solidão e no abandono. Está bem, pai, desculpa. Lara, você se sente melhor? Vou pegar um copo d'água para você. Volto já. Andréia saiu do quarto, me deixando sozinha com seu pai. Aquele homem tinha um sorriso encantador e, mesmo tendo o dobro da minha idade, ainda parecia bastante atraente. Mas o que mais me chamou a atenção foi seu olhar, que fez com que eu sentisse que já o conhecia antes. Aquele olhar que fazia meu coração disparar e, ao mesmo tempo, me fez sentir calma, como se o propósito da minha vida fosse cumprido ao olhar seus olhos. Tudo era inexplicável e isso me assustava. Porém, decidi seguir os meus instintos que me diziam para parar de lutar contra as minhas emoções. Naquele dia, depois de me sentir melhor, continuamos com o nosso trabalho. Jordano, o pai de Andréia, nos ajudou em todos os momentos. Trocamos ideias e rimos de algumas piadas, mas nas quais ele me lançava certos olhares, o que me fazia pensar que ele estava sentindo o mesmo que eu sentia por ele, que um amor crescente estava ocorrendo entre nós. O dia passou tão rápido que não percebemos quando a noite chegou. Então, Jordano se ofereceu para me levar para casa. Claramente, naquela ocasião, eu não queria mais recusar sua oferta. No caminho, conversamos sobre muitas coisas, mas quando chegamos em casa, ele me contou algo que eu nunca esperava. Lara, sei que isso vai parecer deslocado e talvez bastante inapropriado, mas sinto que já te conheço de antes. Sinto que você é alguém importante, mas não entendo isso. Sem pensar, ao ouvir suas palavras, me joguei em seus braços e roubei um beijo dele. Algo que o deixou totalmente surpreso. Foi uma loucura, eu sei, mas naquele momento, como resultado daquele beijo, reconheci o amor da minha vida naqueles lábios. E aparentemente, ele também reconheceu nos meus. Porém, ele foi um homem muito correto em se permitir um caso com uma garota da idade de sua filha. Então, gentilmente se desculpou pelo ocorrido e se despediu de mim nervosamente. Minha emoção foi tanta que naquele momento não me preocupei com a esposa dele. Não sei como explicar, mas no fundo eu sabia que não havia ninguém nesse mundo além de nós dois. Foi só ao entrar em casa que comecei a questionar a vida dele. No ato de encontrar respostas, fui até as redes sociais da Andréia, revi as fotos de família, mas nenhuma da mãe dela apareceu. Apenas ela e o pai junto com seus animais de estimação e amigos. Isso me deixou um pouco mais tranquila, já que por um momento, ao pensar em sua possível esposa, senti um pouco de culpa pelo que senti. Naquela noite adormeci, pensando em Jordano. Estava tão distraída que mais uma vez esqueci de ligar a televisão. Situação que me levou novamente ao lugar habitual dos meus sonhos recorrentes. Mas desta vez, esse sonho não foi agradável. Eu me vi naquela casa acompanhada daquele jovem por quem me apaixonei. Ali percebi que o olhar de Jordano era o daquele homem que fugiu ao ouvir um grito de um homem que vinha de dentro da casa. Depois daquele sonho vieram vários outros, em que ouvi um bebê chorando e um homem gritando comigo e me batendo. Senti como se minha vida estivesse me abandonando. Mas naquele momento acordei assustada. Percebi que tinha sido apenas um pesadelo, porém neste tinha algo especial. Aquele homem que me bateu e me sufocou no meu sonho, eu já o conhecia. Era aquele vizinho idoso da Andréia. Eu revirei meu sonho, tentando entendê-lo. Mas não importa o quanto eu pensasse, não havia lógica nisso. Então decidi descobrir mais sobre aquele homem. Encontrei-me com Andréia sem contar nada sobre meus sonhos. Apenas disse a ela que precisava saber mais sobre aquele homem, que tanto me causava medo. Esse homem é muito ruim e eu não quero saber dele de jeito nenhum, mesmo ele sendo meu avô. É seu avô? Eu perguntei muito surpresa. Sim, ele é pai da minha mãe. Por causa dele, ela abandonou meu pai e a mim. Nunca a conheci, já que aquele homem a mandou estudar no exterior.
depois do meu nascimento, e ele me entregou para meu pai me criar. Quando tentei saber de minha mãe, ele me expulsou de casa e me disse para não incomodá-lo novamente, que minha mãe já tinha outra família com um homem de verdade e não com um imprestável como meu pai. A partir desse momento, deixei de insistir em ter informações sobre minha mãe. Embora não possa negar que quando penso nela, sinto muita dor pelo seu abandono. Às vezes me pergunto se algum dia ela pensou em mim, na filha que abandonou ao nascer. Bem, todas essas perguntas me machucaram, e eu sei que a meu pai também. Ele era muito apaixonado por ela e nunca reconstruiu a vida, só se dedicou a mim. Muitas vezes eu falei para ele sair e conhecer uma mulher. Me machucaria sair para fazer a minha vida e ter que deixá-lo sozinho. Ele ainda é um homem jovem e merece ter um novo amor, mas ele diz que seu único amor sempre será a minha mãe, mesmo que ela o tenha abandonado. Escutei as palavras de Andréia, que de certa forma me causaram dor. Peguei sua mão e disse que sentia muito tudo o que ela havia vivido. Ela, sorridente, tirou uma fotografia da bolsa e me disse: "Não se preocupe, apesar de tudo, eu não guardo rancor. Mas olha, essa é uma fotografia da minha mãe. Na verdade, ela era muito linda." Naquele momento, quando vi a foto, um arrepio percorreu meu corpo. Aquela mulher era a que eu via nos meus sonhos. Aquela mulher era eu nos meus sonhos. Milhares de ideias passaram pela minha cabeça naquele momento. Eu queria contar a Andréia tudo o que estava pensando, já que naquele momento ela havia se tornado minha melhor amiga e confidente. Eu até havia contado a ela sobre minha paixão por um homem mais velho, claro, sem mencionar a ela que aquele homem era seu pai, pois temia uma reação negativa de sua parte. Naquela noite, quando cheguei em casa, com todas as informações que havia reunido, preparei-me para dormir, deixando a TV desligada. Naquela ocasião, não foi por descuido. Muito pelo contrário. Naquela noite, eu iria visitar meu sonho em busca de respostas. Devido ao cansaço, não demorou muito para eu adormecer. Viajei até o local dos meus sonhos e vi de fora aquela casa, que correspondia com a casa do vizinho e avô da Andréia. Percorri todo o local, reconhecendo qual era a minha casa nos meus sonhos. De um momento para o outro, o tempo mudou. Novamente me vi sendo espancada e sufocada, mas desta vez não acordei. Mas sim, me vi ao lado daquele corpo inerte e sem vida. O corpo da mãe, de Andréia. Aquele homem, movido pela raiva e a ira, e talvez pela dor, arrastou o corpo da mulher no meio das lágrimas até chegar ao jardim, onde a enterrou, cobrindo-a com alho. Aquele sonho me deixou arrasada. Foi seguido por outro igualmente doloroso. Ouvia-se alto o choro de um bebê. Aquele homem apertava os ouvidos com as mãos para não ouvir, mas o choro do bebê não parava de atormentá-lo. Visivelmente atordoado, ele caminhou até seu berço, de onde o levantou com raiva. Naquele momento pensei que ele iria jogá-la contra a parede, e teria sido o caso, se alguém não tivesse tocado a campainha da entrada naquele momento, interrompendo o assassinato iminente daquele bebê. O homem, ainda carregando o bebê nos braços, foi até a porta ao encontro do pai do bebê. Ele lhe contou que sua filha havia partido, deixando o bebê abandonado. Aquele jovem arrancou-a de seus braços naquele momento. Desta forma, cuidou de sua filha, evitando que aquela menina sofresse o mesmo destino de sua mãe, que acabou fazendo parte do jardim. Depois de todas essas revelações, só faltou confirmar que tudo era real. Naquela manhã, fui para a universidade em busca de ajuda. Tinha um amigo que estudava psiquiatria, a quem pedi orientação. Olha, eu sei que existe uma maneira de saber se isso é verdade ou apenas produto da sua imaginação, mas não posso te ajudar, porque, para isso, você precisa de uma pessoa com mais experiência no assunto. Mas meu professor pode te ajudar. Sim? Quer falar com ele para marcar uma consulta? Obviamente aceitei a oferta do meu amigo e ansiava por aquela consulta, o que foi totalmente útil.
Aquele professor fez uma regressão comigo e pude confirmar minhas suspeitas. Eu era a reencarnação da mãe de Andréia, que após seu assassinato se recusou a deixar sua filha sozinha e voltou à vida através de mim, para procurá-la e ao amor de sua vida. Ao saber de tudo o que havia acontecido, o professor prestou queixa pedindo que fossem até a casa daquele homem em busca do corpo daquela mulher. O homem surpreso não resistiu. Aliás, ele mesmo confessou o crime, ressaltando que sua filha foi enterrada sob o plantio de alho. Ele também confessou que seu ódio pelo vizinho, que por questões financeiras havia deixado de ser seu amigo, voltando esse ódio para o filho, que se apaixonou por sua filha, união que ele jamais aceitaria, mantendo sua palavra de que preferia vê-la morta do que ao lado do filho do seu inimigo. Também na sua confissão indicou o dia e a hora exata em que tirou a vida de sua filha. Curiosamente, coincidiram com a data e hora do meu nascimento. É curioso como a vida e a morte estão tão próximas uma da outra, e como podemos romper esse véu que as separa. Sabe-se que é fácil passar da vida para a morte, mas no meu caso, foi da morte para a vida. Entendi que quando fui assassinada, ainda não era minha hora de deixar este mundo. Ainda tinha coisas para viver e aprender, que mesmo tendo me assassinado, não conseguiram me impedir de cumprir meu propósito de vida. Agora com outro corpo e outro rosto, mas com o mesmo sentimento, voltei para cuidar da minha família, aquela que sempre me pertenceu e que consegui recuperar para dar-lhes todo o amor que tinha por eles. Andréia, a princípio, se opôs totalmente à ideia de me ver ao lado de seu pai, pois é difícil para qualquer filha aceitar que a companheira de seu pai fosse pelo menos alguns meses mais nova que ela. Mas quando ela descobriu toda a história, ela entendeu e aceitou nosso relacionamento. Não posso dizer que com Andréia somos como mãe e filha, pois esta vida é diferente, mas posso dizer que somos as melhores amigas e também sou madrinha do primeiro filho dela, de quem também sou avó. Os planos de vida podem ser bastante confusos, mas mais cedo ou mais tarde, tudo se revela. Minha história de amor foi interrompida pelo meu pai, mas não pela morte, pois quando existe amor verdadeiro, nada nem ninguém poderá separá-lo. E sempre haverá uma nova oportunidade de nos reunirmos com nossos entes queridos. Fim desse relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.